Oi, meus amores, tudo bem? E hoje eu trouxe uma maquiagem com bastante brilho, porém ela é super fácil de fazer. É uma maquiagem bem iluminada que eu adoro para poder usar até mesmo em ocasiões de dia, porque fica uma maquiagem mais glam, porém não fica aquela maquiagem com aquele brilho muito grosso, muito noite. Então é uma maquiagem que, apesar de ter uma proposta com bastante brilho, dá pra usar em certas ocasiões de dia também. Eu, por exemplo, adoro usar esse certo tipo de maquiagem em fotos, porque eu acho que dá um efeito bem iluminado no olhar e eu gosto muito. Então, sem muito blá blá blá, vamos lá conferir como é que eu fiz essa maquiagem. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é começar pela higienização da minha pele. Eu vou fazer com lenço umedecido de neném, compro sempre o mais baratinho que tem na farmácia, e água micelar, eu vou usar da L'Oréal. Então eu começo aplicando um pouquinho aqui dessa água micelar no lencinho e venho limpando toda a minha pele. Olha, gente, tomei banho, lavei com sabonete antes e o lencinho saiu todo sujo. Às vezes a gente acha que a nossa pele tá super limpinha, aparentemente, mas não tá. E a água micelar é bom por causa disso, porque ela limpa muito profundo. Então é importante aí pra cuidar da pele também, né? Depois, o segundo passo que eu faço é vir com o protetor solar. Eu uso esse aqui da La Roche, que tem o fator 60, e venho aplicando em todo o meu rosto. A pessoa exagera mesmo, porque é branca pra caramba, né? Bom, gente, depois que eu espalhei bem o protetor, eu vou vir com o... O que é isso aqui, né? Primer. Gente, depois que eu espalhei bem o protetor, eu vou vir com o primer. Eu vou usar o da L'Oréal, que é o Blur Mágico. Blur Mágico. Blur. Eu adoro ele, porque ele é bem sequinho. Ele parece um serumzinho mesmo. E aí, gente, eu venho aplicando ele em toda a minha zona T. Coloco um pouquinho aqui no dedo e aplico aqui na testa, no nariz, no queixo, nessa região aqui onde os poros são mais aparentes. Gente, teve algumas pessoas que me perguntaram na outra preparação de pele que eu fiz, que eu não usei o primer, se eu não uso o primer sempre. Gente, a minha pele, ela não é muito oleosa. Então, eu uso o primer mais quando eu sei que eu vou usar a maquiagem, tipo, o dia todo. Como é o caso de hoje, o caso geralmente dessa maquiagem que eu uso o dia todo mesmo. E aí eu sempre venho com um primer pra aumentar a durabilidade da maquiagem. Mas quando eu quero uma pele mais iluminada, que eu vou num evento que é mais rápido, e eu não vou ficar com a maquiagem por muitas horas, aí eu não passo o primer pra deixar ela mais iluminada, mais viçosa mesmo. Mas, como eu uso a maquiagem aqui, nesse caso, o dia todo, então eu passo o primer. Depois, gente, eu vou vir fazendo a misturinha da base. Eu gosto muito da cobertura da base da Mary Kay, e ela é bem sequinha, então pra ir usar o dia todo, ela é bem bacana. Eu sempre faço misturinha, tá, gente? Na minha pele, eu misturo a bege 1 e a bege 5. Muita gente pergunta, como que eu vou saber a tonalidade da base e tal? Gente, no caso da Mary Kay, eu tenho as minhas bases coringas, que são as bases mais amareladas. Porque brasileiro, gente, costuma ter o fundo de pele mais amarelinho mesmo. Então, algumas bases da Mary Kay, elas têm a tonalidade da sua pele, por exemplo, mas elas não têm o fundo de cor da sua pele. Dando um exemplo. No meu caso, seria a bege 4. Porém, a bege 4, ela tem um fundo rosado. Quando eu coloco ela na minha pele, a sensação que eu tenho é que eu tô russa, rosada. E aí a sensação que eu tenho é que a base tá muito clara pra minha pele. E aí se eu vou e passo só a bege 5, parece que eu tô muito escura. Então assim, seria a bege 4? Seria a bege 4. Só que o fundo dela é rosado. Então aí eu misturo a bege 1 e a bege 5, que as duas têm o fundo amarelado, pra poder chegar na tonalidade da minha pele. Então eu vou misturar aqui. Vou colocar um pouquinho da bege 1. E depois venho com um pouquinho da bege 5. A minha cor de pele, gente, eu teria que colocar bem mais da bege 1 do que da bege 5 pra ficar exatamente na minha cor. Só que eu sempre gosto de ficar um pouco mais bronzeadinha. Então eu coloco mais ou menos meio a meio. Então mais ou menos a mesma quantidade de bege 1 que eu coloquei, eu vou colocar aqui de bege 5. E venho com a esponjinha, dando batidinha.
Ó, gente, depois eu venho descendo com o excesso de base que tem aqui na esponjinha pro pescoço. Sempre passo no pescoço, tá, gente? Bom, agora eu vou vir fazendo a parte de iluminação. Eu vou usar o corretivo da Bruna Tavares. Esse é a cor 10, tá? Ele é mais clarinho. E aí eu venho aplicando ele aqui abaixo dos olhos, usando aquele truquezinho de trazer ele um pouquinho na lateral do nariz pra ficar mais fininho. E um xizinho no queixo. E vem com a esponjinha dando acabamento aqui nesse corretivo. Ó, depois que eu espalhei todo o corretivo, eu vou vir com a bundinha da esponjinha que não tem tanto produto e venho dando umas batidinhas entre base e corretivo pra tirar qualquer tipo de marcação. Venho bem levinho. Agora eu vou selar a parte do corretivo claro. Eu vou vir com o pó translúcido da Paiô, na cor 04, tá? Aqui ele tem umas partículas de brilho. Então eu venho aqui selando toda a parte do corretivo mais claro. Ó, selei aqui abaixo dos olhos e vou selar no queixo também. E agora eu vou selar o restante do meu rosto com o pó compacto da Vult na cor 08. Ele tem o fundo amareladinho também, gente. Vocês sabem que eu sou apaixonada no pó da Wish, não troco por nada. Mas o Diogo, meu editor, me falou do pó da Vult, falou que ele também tem o fundo amarelado. E eu comprei pra experimentar e achei mesmo que ele tem o fundo bem amareladinho e atende a minha necessidade, como eu falei pra vocês. Eu gosto de um fundo mais amarelado, porque o brasileiro tem um fundo de pele amarelado. Enfim, eu gosto de um pó amarelo. Ó, e agora eu vou selar todo o restante do meu rosto. Só depositando sem arrastar o pincel, pra ele não se misturar com a base embaixo, que ainda tá molhada, tá? E aí, ó, eu venho olhando com a mão pra ver se tá bem sequinho. Se ainda tiver grudando um pouquinho, eu pego mais e venho selando mais. Gente, pra fazer o contorno, eu gosto muito desse pó compacto da Max Love, que é a cor 11. Só que o meu, ó, ele já tá acabando e tá todo quebradinho. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Foca, Jesus. Só que ele é um pó que ele não é nem tão frio e nem tão quente. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior de preparação de pele, a tonalidade mais fria, ela sempre causa mais profundidade. Então é ela que afina mais o rosto. A mais quente, nem tanto. Só que só a mais fria dá aspecto de sujeira. Então no dia a dia, pra eu não precisar ficar vindo com dois bronzers, eu gosto muito desse pó da Max Love, que é o 11, tá, gente? Anota aí pra eles, pra mim, Diogo. Porque ele é maravilhoso, só que tá em falta aqui na minha cidade, o meu já tá todo quebradinho. Mas então, ó, eu vou pegar ele com um pincel de blush. Sempre tiro um pouquinho do excesso do bronzer no ar, tá, gente? Pra poder não manchar a pele, porque carreguei o pincel aqui, sempre vai ficar uma parte mais carregada que a outra, certo? Se eu já venho com ele direto na pele, o que vai acontecer? Uma parte vai ficar mais pigmentada que a outra e aí vai acabar manchando a pele. Então, peguei o produto, tirei o excesso no ar e venho aqui fazendo o contorno. Eu venho sempre um dedo acima da orelha, venho bem lá da raiz do cabelo e venho levando em direção à boca em movimentos circulares. E venho deixando 2 dedos da boca. Venho fazendo o nariz, vou usar um pincel menorzinho de esfumar os olhos mesmo. Peguei, tirei o excesso e venho aqui fazendo o nariz. Bom, gente, depois eu volto com o pincel de pó sem pegar produto nenhum e venho aqui nas bordinhas dando uma polida nesse contorno e deixando ele mais assentado com a pele. Vou vir com o blush agora, eu vou usar o 01 da Vult. Eu venho aqui, pego, tiro bem o excesso no ar, pego bem pouquinho e venho aqui fazendo rostinho falciane. Pego aqui bem acima do contorno, maçando o rosto e vou levando em direção às têmporas. Vou vir com o iluminador da Tracta agora. Esse aqui é o 16, ele é numa cor mais rosada. E venho com uma escovinha, aplicando ele bem nesse ossinho aqui do rosto, acima do blush. Coloco uma pontinha no nariz, um pouquinho aqui no queixo e vezinho da boca. E agora eu venho pra minha parte favorita, que é aplicar o Fix Beauty da Ana Paula Marçal. Vamos lá então para a aplicação do meu velho de guerra, que é o corretivo da Maquet, na cor Vanilla, viu? Vou aplicar ele aqui em toda a minha pálpebra.
Não vou fazer a sobrancelha agora, eu vou deixar ela pra fazer por último, porque eu quero ela bem natural. Apliquei ali, vou vir com a esponjinha pra dar acabamento. A primeira cor de sombra que eu vou usar é a Soft Brown da MAC, com o pincel 140 da Dai, que é mais gordinho, e venho começando aqui, selando toda a minha pálpebra. Sempre começo cantinho externo do olho, bem rente à raiz dos cílios, aplico a sombra e vou subindo. Já vou subindo e deixando as bordinhas bem suaves. Com essa cor, eu vou praticamente selar todo o corretivo que eu apliquei embaixo. Como ela é uma cor bem clarinha, ela praticamente não vai aparecer no resultado final. Bom, depois que eu fui com a primeira cor, selei praticamente todo o corretivo, eu venho com a segunda cor, que é a Sweet Chocolate da MAC também. Ela é daquelas cores que não é nem muito quente e nem muito fria. E essa cor, gente, ela já vai aparecer no resultado final, então eu já vou me preocupar mais com o formato que eu vou dar a ela. Como o acabamento desse esfumado é justamente deixar ele mais arredondado, eu vou mostrar pra vocês um truquezinho que eu faço, que inclusive eu já mostrei aqui no canal, que é pegar um pincelzinho menorzinho, esse aqui é o 132 da Dai, e aí eu vou vir com essa sombra e vou marcar 3 pontinhos no meu olho, que é o final do meu olho, rente aqui ao último cílios, o começo do meu olho, que é bem aqui perto do cantinho lacrimal, e o ponto alto do meu olho. O ponto alto, ele é sempre no meio do olho. Então aqui venho no ponto alto e vou trazer ele um pouco mais aqui em cima. Sempre trago ele ali, gente, mas às vezes no decorrer eu acabo subindo ele um pouquinho, vai quase lá na sobrancelha. Mas com essa sombra, por ser a sombra intermediária, não tem problema, tá? E aí depois eu venho interligando esses 3 pontinhos. Eu vou vir ligando um pontinho no outro. Ó, meio que fazendo uma parábolazinha aqui entre um e o outro, ó. Bem curvadinho. E aí, ó, aos pouquinhos eu vou começar a subir ali no limite do meu ponto alto. E agora, para me facilitar, eu vou aumentar um pouquinho o pincel, vou vir com 136 da Dai Makeup e vou preencher aqui o centro e vou esfumando as bordinhas. Quando você tá esfumando, é normal você avançar um pouco, né, e mais para fora um pouco, então não tem problema, desde que você não suba marcando. Para isso, sempre que você precisar carregar o pincel, nunca já vai lá na bordinha direto esfumando, porque o pincel tá muito carregado e aí acaba marcando. Então carregou o pincel, vem um pouquinho aqui mais abaixo e vai subindo aos poucos, só com os vestígios que tem no pincel. O Diogo me zoa porque eu falo a palavra vestígios e eu não sei de onde que eu tirei isso, mas os vestígios do pincel. Venho com o pincel 140, sem pegar produto nenhum, e vou dar uma polidinha aqui nas bordinhas. Bom, e por último eu vou vir com a terceira cor, que é o blush Film Noir da MAC. Vem com o pincel 132 e aí ele, gente, eu vou marcar mais no meu côncavo. Então ele já dá pra usar o côncavo como parâmetro, porque é onde eu quero que crie mais profundidade. Aplico bem no côncavo, deixo bem pigmentado aqui. E aos pouquinhos eu vou subindo, esfumando e misturando com a cor de baixo, porém não subindo totalmente para não cobrir toda a tonalidade de baixo. Olha como que já dá a diferença. E aí eu venho com 136 só para preencher essa parte de dentro. Bom, gente, depois que eu fiz a marcação do côncavo dos 2 olhos, eu vou vir com a sombra da Stila na cor Rose Gold e vou começar a fazer a aplicação. Ó, gente, eu sempre tiro um pouquinho do excesso aqui na tampinha e venho aplicando primeiro, ó, bem aqui rente à raiz dos cílios. E vou subindo, levando em direção ao côncavo, deixando um pouquinho antes do côncavo. Porque, gente, pra esfumar, pra deixar ele bem bagunçadinho, eu preciso acabar avançando um pouquinho. Eu vou tirar todo o produto que tem no pincel e venho
dando batidinhas nas bandinhas para poder deixar bem suave e esfumadinho. E aí agora que as bordinhas estão mais bagunçadinhas, eu vou deixar o meio mais pigmentado, o centro mais pigmentado. Eu vou pegar um pouquinho mais, começo sempre aqui e vou dando batidinhas aqui no centro para deixar ele mais pigmentado, porém sem marcação, meio que criando um degradê com a própria sombra. Aproveito que a sombra tá mais molhadinha e vou vir com um reflect em cima para deixar ela com mais brilho e para ajudar a selar essa sombra líquida. Esse aqui é o SM06, eu compro na MF Maquiagem e venho aplicando mais aqui no centro. Vou vir agora corrigindo as minhas sobrancelhas. Eu vou vir com a pastinha Dirt Blonde da MAC. Venho com o pincel 116 da Dai. Pego o produto, afino o pincel no dorso da minha mão e venho preenchendo. Bom, agora vamos fazer a parte de baixo. Eu vou vir com o delineador 77 da Inglot. Vou diluir ele. Hoje eu vou usar o blend da Kryolan. Vou colocar uma gotinha aqui. Vou vir com o pincel 112 da Dai. E aí, gente, nessa técnica eu não quero delineado nenhum. Eu quero só dar um acabamento aqui nesse cantinho para dar uma continuidade na haste dos cílios. Então eu vou vir aqui, ó, dando acabamento. Venho aplicando na linha d'água. E agora eu venho pegando aquela parte bem molhadinha mesmo, onde eu diluí, com o pincel lápis. Esse aqui é bem preciso, é o 131 da Dai. E vou vir aqui, ó, aplicando o delineador bem rente à raiz do meu cílios. Aplico ali e venho esfumando com o pincel 159 da Dai. Bom, depois que eu esfumei o delineador, eu vou vir com a sombra Sweet Chocolate, que foi a segunda sombra que eu usei. E com o mesmo pincel que eu usei para esfumar, eu vou aplicar essa sombra nas bordinhas do preto. Bom, apliquei, venho com a esponjinha dando um acabamento aqui embaixo. E vou vir aplicando os cílios postiços. Os cílios que eu vou usar hoje são esses aqui, ó, que eles começam bem menorzinho e vão aumentando. E eles são bem espaçadinhos no meio. Esse cílio, gente, ele não tem marca, não tem numeração. É um cílios que eu vendo. Então, quem tiver interesse, é só entrar no WhatsApp que tem na biografia do meu Instagram. Bom, então eu vou ali aplicar os cílios e já volto. Bom, vou aplicar a máscara de cílios só nos meus cílios e nos cílios inferiores. E vamos aplicar o batom. Eu vou usar o Luísa, da Bruna Tavares. E depois eu vou vir com um gloss por cima. Esse aqui é o gloss da MAC, tá? Que vem assim, numa bisnaguinha. E vou aplicar com o próprio dedo, só dando umas batidinhas, só pra deixar a boca mais engorduradinha. E tá pronta a nossa maquiagem. Bom, meus amores, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Me segue lá no Instagram, é Lua_Andrade com o último demudo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!